Sarah olhou para o outro lado da mesa, seus olhos de repente claros e duros enquanto ela traçava o contorno da sua taça de champanhe. Preciso te contar uma coisa, Adam, disse ela, com a voz plana, sem emoção. Então vieram as palavras, mais afiadas que qualquer faca. Eu nunca te amei de verdade, não como amei a ele. O restaurante familiar ficou turvo e senti um vazio frio se abrir, me deixando oco e exposto. O Mariner's Cat sempre nos pareceu o lugar certo. Era o nosso lugar, aquele que havíamos escolhido para todos os nossos aniversários desde o primeiro. Esta noite, o aroma familiar de sal e limão, geralmente reconfortante, pairava pesado no ar. Lá fora, o som se estendia cinzento e calmo sob o céu crepuscular, os barcos balançando suavemente em suas amarras. Nossa mesa, junto à grande janela, oferecia a vista de sempre. Sarah estava sentada à minha frente, uma visão em um vestido azul profundo que combinava com seus olhos, embora seu olhar parecesse fixo na taça de champanhe que segurava. Ela girava o líquido pálido, seu batom rubi intocado. Feliz aniversário, Sarah, eu disse, um pouco alto demais, as palavras soando estranhas na minha própria boca. Estendi a mão por cima da toalha de mesa branca, com a intenção de pegar a dela, mas ela recuou quase imperceptivelmente, o suficiente para me fazer hesitar. Ela pigarreou. Adam, começou ela, com a voz baixa, monótona, como alguém lendo um texto decorado. Preciso te contar uma coisa. Meu sorriso, que já estava vacilando, desapareceu. Uma corrente fria percorreu meu corpo, apesar do calor do cômodo. Eu a observei, esperando. Ela ergueu o olhar, encontrando o meu por apenas um segundo antes de seu olhar se desviar para o horizonte distante. Vou voltar para o Mark, disse ela. O nome pairava no ar, pesado e absurdo. Mark Olson, seu namorado da faculdade. Um fantasma que eu pensava ter sido enterrado há anos. O ar ficou denso, o zumbido habitual do restaurante se dissipando num murmúrio distante. Ouvi-me repetir o nome. Mark? A única sílaba soou como um soco no estômago. Uma dor surda e lancinante. Ela assentiu com a cabeça, calmamente. Estamos nos reconectando. Há cerca de 6 meses. 6 meses. Foi uma simples constatação, feita sem qualquer traço de desculpas ou arrependimento. Apenas uma explicação fria. 6 meses de jantares compartilhados, noites tranquilas, momentos banais, tudo construído sobre uma base que eu nem sabia que estava desmoronando sob nossos pés. A lembrança do último semestre passou pela minha mente, cada risada compartilhada, cada toque casual, agora manchado por essa nova constatação. Eu nunca te amei de verdade, Adam, continuou ela com a voz ainda pausada. Não da mesma forma que o amei. Essa foi a frase que realmente selou tudo, mais firme do que qualquer documento legal. Um aceno silencioso, quase robótico, foi minha única resposta. Não houve suspiro teatral, nem soco no ar. Apenas um acordo silencioso no espaço entre nós. Meu peito parecia oco, como se um órgão vital tivesse simplesmente parado de funcionar. Sarah me observava, um lampejo de algo, talvez confusão, cruzando seu rosto. Só isso? Perguntou ela com um leve tom de surpresa na voz. Você não vai causar um escândalo? Peguei meu copo d'água e tomei um gole lento. O gelo tilintou. O que você gostaria que eu dissesse, Sarah? Minha voz estava firme, surpreendendo até a mim mesma. O cliente silencioso do restaurante nos observava de longe, mas eu não sentia nada, apenas uma profunda quietude. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente, relaxando os ombros. Vou embora amanhã. A maioria das minhas coisas já está empacotada. O garçom, Dale, um homem que nos atendia há anos, aproximou-se da nossa mesa com a pasta de contas encadernada em couro. Ele sorriu, um gesto educado e ensaiado, alheio à silenciosa demolição que acontecia diante dele. Peguei meu cartão de crédito da carteira e o coloquei na pasta. Não, Sarah, eu disse em voz baixa, só para ela. Você é quem terminou. A viagem para casa foi silenciosa. O trajeto familiar, geralmente um momento para conversas tranquilas ou música compartilhada, estava preenchido apenas pelo zumbido do motor e pelo brilho distante da tela do celular de Sarah. Ela provavelmente estava mandando mensagens para Mark, pensei, finalizando os detalhes da sua fuga. Seu perfil estava iluminado pela luz azul, um leve sorriso brincando em seus lábios. Um sorriso que eu não via direcionado a mim ao que parecia uma eternidade. Apertei o volante com força, os nós dos dedos brancos, os olhos fixos na estrada vazia à frente. Cada curva do volante parecia uma escolha deliberada, me afastando ainda mais da vida que eu pensava ter.
Quando chegamos à garagem, a casa estava escura e silenciosa. Sarah desapareceu no quarto sem dizer uma palavra. Fui direto para o meu escritório em casa, o cheiro de papel velho e couro me trazendo um conforto familiar. O cômodo estava escuro, exceto pelo brilho fraco dos postes de luz lá fora. Fui até o pequeno bar, servi uma dose generosa de bourbon em um copo pesado e o engoli puro. A ardência foi um choque bem-vindo. Depois, fui até a escrivaninha feita sob medida, ativei o leitor biométrico na gaveta escondida e ouvi o clique suave. Lá dentro, entre documentos fiscais meticulosos e papéis jurídicos, havia uma pasta fina de papel pardo, etiquetada simplesmente como contingência, continha um único cartão de visita. Frank Hayes, direito de família, conhecido pela discrição. Peguei o telefone do meu escritório, o telefone fixo antiquado, uma escolha deliberada para chamadas confidenciais. Digitei o número do cartão. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz grave e calma atender. Hayes, é o Adam Miller, eu disse, com a voz surpreendentemente firme. O bourbon se acomodou no meu estômago, um calor abafado. Vai acontecer. Houve uma breve pausa do outro lado da linha, seguida de um suspiro silencioso. Cláusula 9A, então? Perguntou Frank. Sim, confirmei, com o olhar fixo na janela escura, observando meu próprio reflexo. Entendido, Adam. Vamos prosseguir conforme o planejado. Você receberá notícias do meu escritório amanhã de manhã. Obrigado, Frank. Desliguei o telefone. O clique silencioso ecoou no quarto. Tomei outro longo gole de bourbon. A queimação na minha garganta pouco fez para aplacar a dor lancinante e intensa que me corroía, uma dor que todos os meus preparativos cuidadosos, toda minha previsão, haviam sido impotentes para evitar. Eu estava parada na porta do meu escritório, o cheiro de uísque velho e papel velho impregnando o ar. Sarah saiu do quarto, uma pequena mala de viagem na mão, o casaco pendurado no braço. Ela não olhou nos meus olhos. Vou ficar no apartamento do Mark esta noite, afirmou ela com a voz tensa, um toque de desafio substituindo o distanciamento anterior. Volto amanhã para pegar o resto das minhas coisas. Finalmente, levantei o olhar, olhei para ela de verdade, encarei-a pela primeira vez desde que ela me revelou a bomba. Seus olhos, geralmente tão expressivos, agora estavam sombrios, cautelosos. Você planejou isso por meses, Sarah, eu disse, cada palavra lenta e deliberada, dormindo com outro homem, dizendo que nunca me amou. Agora quer ir e vir como bem entender? Vamos resolver isso como adultos, então. Não haverá volta. Seu maxilar se contraiu. Você é tão frio, Adam. Ela cuspiu as palavras, com uma raiva repentina brilhando em seus olhos. Tão robótico, você não sente nada? Uma risada sem humor escapou dos meus lábios. Era um som seco e rouco. Então agora a culpa é minha por você ter me traído, Sarah? Relacionamentos são simples quando ambos são honestos e fiéis. Você quebrou isso. Sua mão se moveu antes que eu percebesse. Um tapa forte e doloroso na minha bochecha. O som foi surpreendentemente alto na casa silenciosa. Virei a cabeça bruscamente para o lado e um rubor quente espalhou-se pela minha pele. Ela ficou paralisada, o peito subindo e descendo levemente, e então, finalmente, lágrimas brotaram em seus olhos, escorrendo pelas bochechas. Eu te odeio, sussurrou ela, as palavras embargadas pela emoção repentina. Virei a cabeça lentamente para encará-la, a marca de sua mão ainda ardendo. Você fez tudo isso sozinha, Sarah. Você nos traiu. Minha voz era baixa, quase um murmúrio, mas carregava o peso de tudo o que não foi dito. Não existe nós, retrucou ela, enxugando os olhos com o dorso da mão. Já faz muito tempo que não existe. Apenas 2 pessoas vivendo vidas paralelas. Você nunca entregou seu coração completamente, Adam. Encarei-a, a acusação pairando no ar. Uma última tentativa desesperada de transferir a culpa. Era um argumento familiar, um que ela já havia levantado em tempos mais tranquilos, sempre ignorado. Agora parecia vazio. Feche a porta ao sair, eu disse com a voz monótona, indicando a porta da frente, não a do meu escritório. Ela hesitou, depois se virou e saiu. O clique da fechadura ecoando no silêncio repentino. Ouvi o carro dela partir, o som se dissipando na noite. A casa parecia vasta e vazia. Voltei para o meu escritório. A sensação de vazio no peito agora insuportável, uma dor física. Afundei na minha poltrona de couro. O aroma de bourbon, uma vaga lembrança da minha tentativa anterior de amenizar a dor. Minha mão, quase inconscientemente, alcançou meu celular.
Desbloqueei-o e abri o Instagram. Foi um erro, uma curiosidade mórbida. Lá estava, uma foto de Sarah e Mark sentados próximos, taças erguidas, um brilho de celebração nos olhos. A legenda, claramente da conta de Mark, dizia: aos novos começos e a verdadeira felicidade. Uma nova onda de náusea me atingiu. Bloqueei o celular e o empurrei para longe. Na manhã seguinte, eu estava no escritório de Frank Hayes. Era um espaço estéril, todo de vidro e cromo polido, com uma vista panorâmica do centro da cidade. Frank era um homem perto dos 60, de cabelos grisalhos, impecavelmente vestido, com olhos que não deixavam escapar nada. Ele ouviu pacientemente enquanto eu relatava os eventos da noite anterior, repetindo as palavras exatas de Sarah, até mesmo o tapa, embora eu tenha minimizado o impacto emocional. Então, ela admite um caso extraconjugal de 6 meses, confirma que vai morar com esse Mark e afirmou que nunca te amou, resumiu Frank, rabiscando anotações em um bloco de notas amarelo. E você tem provas documentadas de bens, fluxos financeiros e nosso acordo pré-nupcial que ela assinou livremente e sem coação. Cada detalhe, confirmei, incluindo a lista completa dos bens que ela trouxe para o casamento em comparação com o que acumulou desde então. Frank assentiu lentamente. Adam, seus preparativos ao longo dos anos foram meticulosos, quase premonitórios. A maioria dos homens me procura depois do ocorrido, em apuros. Você me deu tudo o que eu precisava. Ele delineou a estratégia jurídica, detalhando como as declarações de Sarah, combinadas com a documentação financeira completa e o acordo pré-nupcial, moldariam o processo de divórcio. Não se trata de vingança, Adam. Trata-se de proteger o que é seu e garantir um resultado justo e equitativo com base nos fatos. Menos de uma semana depois, a advogada de Sarah enviou suas exigências iniciais. Sua advogada era Eleanor Vance, uma figura formidável conhecida nos círculos jurídicos por suas táticas agressivas e sua capacidade de garantir acordos significativos para seus clientes. As exigências eram audaciosas. Uma parte substancial do meu portfólio de investimentos, metade da residência principal e pensão alimentícia contínua que beirava o exorbitante. Sua petição inicial retratava uma esposa injustiçada, negligenciada e emocionalmente carente. Ela claramente decidiu jogar duro, Adam, disse Frank, recostando-se na cadeira durante nossa ligação de acompanhamento. Então vamos jogar com mais garra, respondi, sem qualquer inflexão na voz. Prepare uma contrarresposta devastadoramente agressiva, Frank. Não deixe dúvidas sobre a nossa posição. Por meio de seu advogado, Sarah zombou dos meus preparativos. Ela estava confiante, Eleanor Vance garantiu a Frank, de que um juiz perceberia qualquer tentativa de minimizar suas contribuições para o casamento, independentemente de um pedaço de papel antigo. Ela acreditava que sua narrativa emocional, apoiada por um advogado habilidoso, prevaleceria. Ela não fazia ideia da fortaleza de papel que eu havia construído. A notícia se espalhou rapidamente, como sempre acontece em uma cidade como a nossa. Adam Miller e Sarah Miller estão se divorciando. Começou com sussurros no clube de campo, depois se transformou em conversas discretas durante o café e, finalmente, em perguntas diretas na sala de reuniões. Meu telefone vibrou com mensagens de condolências de colegas e parceiros de negócios. Sinto muito, Adam, diziam, ou tempos difíceis, mas você vai superar isso. Muitas delas insinuavam rumores de mercado, mudanças sutis na percepção sobre a estabilidade da minha empresa diante da turbulência pessoal. Enquanto isso, Sarah e Mark pareciam se deleitar com a liberdade recém-conquistada. Suas redes sociais se tornaram uma declaração pública. Fotos deles sorrindo, de mãos dadas, rindo durante jantares em restaurantes sofisticados, apareciam com frequência crescente. Amor verdadeiro encontrado, dizia uma legenda. Outra, nosso novo começo. As postagens exuberantes de Sarah pintavam um retrato vívido de uma mulher liberta, radiante de felicidade. Ela até mudou sua foto de perfil para uma dos dois em pé na praia, abraçados, com o pôr do sol lançando um brilho dourado. Era um contraste gritante com a dignidade discreta que eu mantinha. Em meio ao drama pessoal, um e-mail discreto chegou à minha caixa de entrada. Era de Robert Vance, CEO da Apex Solutions, uma empresa de tecnologia concorrente. Ele queria marcar uma reunião. Eu sabia do que se tratava. A Apex vinha rondando minha empresa há meses de olho em nosso software inovador.
O divórcio, sem dúvida, sinalizava uma fraqueza percebida, uma oportunidade. Nos encontramos em um local neutro, o tranquilo saguão de um hotel no centro da cidade. Robert exalava confiança, um homem que enxergava oportunidades e as aproveitava. Fingi certo cansaço, um desejo de simplificar minha vida após a separação. Falei sobre querer menos responsabilidades, mais tempo para mim. Não era totalmente mentira. As últimas semanas tinham sido exaustivas. Mas, por baixo da fachada de vulnerabilidade, minha mente era afiada, calculista. Ouvi sua proposta, deixando-o acreditar que estava lidando com um homem distraído, talvez até mesmo fragilizado. A oferta foi generosa, mais do que eu esperava. Isso demonstrava o grande interesse da Apex na minha tecnologia. E, talvez, uma subestimação do meu momento atual. Aceitei, mas não sem antes negociar cuidadosamente. Frank Hayes, meu advogado, trabalhou incansavelmente para estruturar o acordo com cláusulas específicas. Garanti que reteria certas propriedades intelectuais, assegurei um papel substancial de consultoria por um período limitado e, o mais importante, inseri uma cláusula de não concorrência que, embora padrão, continha uma linguagem específica benéfica para meus planos futuros, ainda não divulgados. A aquisição foi anunciada discretamente, ofuscada pelas notícias mais sensacionais da minha vida pessoal. Divulguei uma declaração pública cuidadosamente elaborada sobre o divórcio. Foi breve, enfatizando o respeito mútuo e a difícil decisão de nos separarmos após muitos anos, sem acusações, sem drama. Mas, em meio à linguagem polida, aludi sutilmente a circunstâncias imprevistas e mudanças pessoais que exigiram uma reestruturação da minha vida. Foi o suficiente para semear dúvidas, para que as pessoas tirassem suas próprias conclusões sobre quem iniciou o quê. Minha postura pública calma e estoica repercutiu positivamente. As pessoas entraram em contato, expressando solidariedade pela situação difícil que eu estava enfrentando. Colegas elogiaram meu profissionalismo durante esse período difícil. O contraste com a exuberância pública de Sarah, suas postagens incessantes com Mark, não passou despercebido por ninguém. Ela parecia quase radiante com sua liberdade, enquanto eu aparentava lidar com uma situação dolorosa com uma elegância discreta. Sarah, provavelmente aconselhada por Mark, interpretou minha declaração sobre simplificação como uma indireta. Alguns dias depois, ela publicou um comentário sarcástico em seu próprio perfil, sem dúvida direcionado a mim. Algumas pessoas só simplificam suas vidas quando isso beneficia seus bolsos. Incrível o que uma necessidade repentina de mudança pode revelar sobre uma pessoa. A publicação recebeu várias curtidas e comentários de seus amigos, mas também atraiu algumas críticas. Pareceu-me desesperada, um pouco desequilibrada, em comparação com minha resposta ponderada. Observei tudo se desenrolar à distância, aproveitando a atenção da mídia em torno do meu divórcio para benefício próprio. A aquisição da minha empresa, moldada pelo meu desejo de simplificação, reforçou minha imagem de empresário astuto e sensato. Acrescentou uma camada de profundidade à minha persona pública, tornando-me mais humano, mais acessível. A venda da minha empresa foi uma grande jogada de xadrez, imperceptível para Sarah e Mark, que estavam concentrados em sua demonstração pública de afeto. Eles viram um homem recuando, lambendo suas feridas. Não viram o homem tranquilo que acabara de trocar seus peões por uma dama mais poderosa. Minhas peças estavam se movendo, lenta e deliberadamente para suas posições. O jogo havia realmente começado. A primeira audiência formal estava marcada para uma manhã de terça-feira, data que rapidamente se tornou assunto quente na mídia local. Os degraus do tribunal estavam repletos de repórteres e cinegrafistas com suas lentes fixas na entrada, ávidos por qualquer indício de drama. Cheguei pontualmente, alguns minutos antes da audiência, vestindo um terno cinza escuro, com o rosto imbuído de uma expressão de tranquila determinação. Caminhei sozinho, uma escolha deliberada. Sarah chegou pouco depois, acompanhada por Eleanor Vance e outra assessora. Mark também estava lá, segurando sua mão, sua presença uma declaração clara. Sarah, em um impecável terninho branco, exalava confiança, com um leve sorriso quase desafiador nos lábios enquanto caminhava entre o pequeno grupo de repórteres sem fazer nenhum comentário. Dentro do tribunal, o ar estava calmo e silencioso. Tomamos nossos lugares. Frank Hayes, calmo e sereno, expôs meu caso com precisão metódica.
Ele começou detalhando meu planejamento financeiro, meticulosamente documentado ao longo de anos. Falou sobre estratégias de proteção patrimonial, fundos fiduciários irrevogáveis estabelecidos muito antes do meu casamento e diversas carteiras de investimento, todas cuidadosamente estruturadas. Cada declaração era respaldada por pastas repletas de documentos, arquivos digitais projetados em uma tela para análise do juiz. Meu patrimônio líquido, explicou ele, era resultado direto de décadas de gestão cuidadosa, não um bem comum adquirido durante um breve casamento. Eleanor Vance, inicialmente serena, começou a se remexer desconfortavelmente na cadeira. Suas tentativas de intervir foram recebidas com as respostas calmas e firmes de Frank, cada uma delas respaldada por um precedente legal ou um documento datado. A extensão dos meus preparativos, ao que parecia, estava se tornando clara para ela. Ela sussurrou algo urgente para sua colega, folheando sua própria pasta, bem mais fina, e sua postura confiante começou a ruir visivelmente. Então Frank pegou um documento específico. Vossa Excelência, declarou ele com voz calma, gostaríamos de apresentar o acordo pré-nupcial original, assinado por ambas as partes em 14 de agosto de 2012. Um murmúrio percorreu o tribunal. Os olhos de Sarah se arregalaram, um lampejo de descrença cruzando seu rosto. Ela se inclinou para sussurrar algo com veemência para Eleanor Vance, que apenas balançou a cabeça, com uma expressão sombria no rosto. Sarah sempre insistira que o acordo pré-nupcial havia expirado após 5 anos, uma cláusula bastante comum, mas Frank não havia terminado. E dentro deste acordo, continuou Frank, fazendo uma pausa para dar ênfase, especificamente na cláusula 9A, comumente conhecida como a cláusula de infidelidade, há uma disposição que estipula penalidades financeiras significativas em caso de conduta extraconjugal. Ele fez outra pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Esta cláusula especifica que quaisquer bens trazidos para o casamento pela parte comprovadamente infiel, juntamente com quaisquer bens adquiridos exclusivamente durante o casamento, serão perdidos. Além disso, a parte culpada terá direito a apenas 1% dos bens conjugais que foram misturados, sem direito à pensão alimentícia. O tribunal ficou em completo silêncio. O rosto de Sarah perdeu toda a cor, tornando-se terrivelmente branco. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. As implicações da cláusula de 1% eram assustadoramente claras. Todas as suas exigências, toda a sua confiança evaporavam diante de seus olhos, substituídas por um horror crescente. Seus bens, quaisquer que fossem, seriam congelados, sujeitos aos termos de um documento que ela considerava obsoleto. A juíza, uma mulher severa com reputação de imparcialidade, analisou meticulosamente os documentos apresentados por Frank. Após um longo período de silêncio, ela ergueu o olhar, percorrendo o tribunal com o olhar. Considerando os termos claros do acordo pré-nupcial, especificamente a cláusula 9A, e as provas incontestáveis de infidelidade apresentadas pelo advogado do Sr. Miller, anunciou ela com voz firme, o tribunal decide a favor do Sr. Miller. Todos os bens existentes da Sra. Miller ficam bloqueados e seus pedidos iniciais de pensão alimentícia e partilha de bens são negados. Sarah me encarou do outro lado do tribunal, os olhos arregalados em puro choque, agora misturados a um horror profundo e arrepiante. A mulher vibrante e confiante de momentos atrás havia desaparecido, substituída por alguém completamente devastada. Mark, que estava sentado rigidamente ao lado dela, remexeu-se na cadeira, o olhar percorrendo a sala, um rubor desconfortável subindo ao seu pescoço. Ele começou a parecer menos um parceiro solidário e mais um homem percebendo que estava envolvido em algo muito mais complexo e financeiramente ruinoso do que havia previsto. Do lado de fora, os repórteres cercaram Sarah assim que ela saiu, com Eleanor Vance tentando protegê-la. Perguntas sobre o acordo pré-nupcial oculto e a cláusula de infidelidade foram disparadas contra ela como flechas. Seu rosto estava pálido, sua compostura completamente abalada. Ela não fez nenhuma declaração, apenas um silêncio tenso e forçado. Saí por uma saída lateral, sem ser incomodado pela aglomeração de jornalistas. O ar fresco da manhã acariciava meu rosto. Não havia euforia, nenhuma sensação de triunfo. Apenas uma mudança silenciosa, quase imperceptível, em meu comportamento. O caminho estava livre.
A mídia local, farejando sangue, agarrou-se à cláusula de 1% com uma ferocidade que rapidamente transformou o divórcio em um espetáculo público. Jornais e tabloides online estamparam manchetes como "Caso extraconjugal da arquiteta lhe custa tudo" e "A reação à traição". As redes sociais, sempre vorazes, devoraram a história, cuspindo vitriolo. Sara, antes uma arquiteta respeitada na região, agora era publicamente rotulada como uma prostituta da arquitetura. Sua reputação profissional, meticulosamente construída ao longo de anos, começou a ruir sob o peso do escândalo. Seu escritório, antes muito requisitado, viu uma queda repentina no número de consultas. Por meio de seu advogado, Sara me atacou, acusando-me de uma cruel campanha difamatória. As cartas de Eleanor Vance, agora estridentes e desesperadas, alegavam manipulação da opinião pública e assassinato de reputação. Instruí Frank Hayes a simplesmente reiterar os fatos. O acordo pré-nupcial foi assinado, a infidelidade foi comprovada e as consequências eram legalmente vinculativas. A verdade, neste caso, era mais condenatória do que qualquer narrativa fabricada. O escritório de arquitetura de Mark Olson também começou a sentir o clima tenso. Clientes receosos de se associarem a um escândalo público discretamente retiraram seus negócios. Projetos que estavam em andamento foram repentinamente paralisados. A imagem impecável que ele havia cultivado foi manchada, sua credibilidade questionada. As consequências do caso extraconjugal não se restringiam mais à esfera pessoal, elas estavam afetando suas vidas profissionais. Durante esse turbilhão de drama público, finalizei discretamente a aquisição da Apex Solutions. Minha saída da empresa foi discreta, sem grandes despedidas. O comunicado à imprensa foi breve, destacando minha gestão bem-sucedida e o futuro promissor das empresas fusionadas. Essa saída discreta, em nítido contraste com o caos que envolvia Sara, consolidou ainda mais minha imagem pública de empresário injustiçado e estoico. Eu era visto como um homem que lidava com a devastação pessoal com dignidade, enquanto Sara era percebida como imprudente e egoísta. Com a venda concluída e as disputas legais iniciais resolvidas, tirei um merecido descanso. Dirigi para o norte até uma cabana isolada que eu possuía, aninhada no meio da floresta, longe dos olhares curiosos e da conversa incessante. O silêncio ali era profundo, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o grito distante de um gavião. Naquela quietude solitária, refleti sobre o comportamento passado de Sara, sobre as pistas sutis que eu havia ignorado, os pontos cegos que eu havia escolhido esconder, seu distanciamento ocasional, as noites em claro, o interesse repentino em sua aparência, tudo agora visto através de uma lente diferente, mais fria. Não se tratava apenas da batalha legal, tratava-se de entender como eu havia me deixado enganar por tanto tempo. Enquanto isso, meu celular que eu havia trazido comigo de propósito vibrava periodicamente com as tentativas de Sara de me contatar diretamente. Ligações, mensagens de texto, e-mails, todos sem resposta. Às vezes, eu os lia, só para avaliar seu desespero. Seu tom oscilava entre raiva e súplicas, acusações e tentativas de reconciliação. Era evidente que ela estava se desmoronando. Me peguei pensando em como a situação havia se invertido rapidamente. Se você se sentiu atraído por esta história, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O atrito entre Sara e Mark começou a ficar evidente. Em uma mensagem de voz desesperada, Sara gritou: "A culpa é toda sua, Mark. Você me convenceu de que o acordo pré-nupcial estava morto." Ela o culpava por suas más decisões, pela humilhação pública e pela ruína financeira. O novo começo deles já estava ruindo sob a imensa pressão. Certa noite, meu antigo colega de quarto da faculdade, Ethan Cooper, ligou. Ele tinha visto as notícias, é claro. "Adam", disse ele com um riso na voz, "eu sempre soube que você era inteligente, mas isso é outro nível. Parabéns pelas jogadas estratégicas." Suas palavras foram uma validação amarga, uma lembrança do jogador de xadrez quieto que eu sempre fui, mesmo que nem sempre tenha aplicado isso à minha vida pessoal. Mais tarde naquela semana, Frank ligou com outra atualização. A candidatura de Sara para um grande projeto arquitetônico, um prédio municipal no centro da cidade, havia sido negada. A justificativa oficial foi preocupações com a percepção pública e a estabilidade financeira. Extraoficialmente era o escândalo.
Seu mundo profissional estava desmoronando ao seu redor, projeto após projeto. A mudança na opinião pública foi decisiva. A simpatia por Sarah e Mark evaporou-se, substituída por uma silenciosa condenação. Suas declarações públicas de amor, antes vistas como românticas, agora pareciam uma tentativa desesperada de legitimar um caso extraconjugal que havia destruído um casamento e uma carreira. A teia que eles mesmos haviam tecido estava se fechando lenta e inexoravelmente. Com a aquisição da Apex Solutions finalizada e minhas finanças pessoais consolidadas, estabeleci discretamente a Midwest Holdings, uma nova empresa de investimentos. Era uma operação enxuta, projetada para precisão e discrição. Meu primeiro alvo já estava em vista, a Architect Solutions. Era uma empresa menor que enfrentava dificuldades devido à má gestão, mas era conhecida por seus projetos inovadores. Seu talento criativo era inegável. Sua perspicácia comercial, no entanto, deixava muito a desejar. Era o alvo perfeito para uma aquisição, uma combinação ideal para minhas ambições recém-refinadas. Enquanto isso, o escritório de arquitetura de Mark Olson estava rapidamente à beira do colapso. A perda de clientes, o escândalo público e suas próprias decisões comerciais questionáveis o levaram à beira da falência. Ele estava afundando, e seu desespero se tornava cada vez mais evidente. Ele começou a implorar a Sarah, insistindo para que ela investisse o dinheiro que havia herdado recentemente de seus pais. Ele pintou quadros vívidos de um escritório revitalizado, uma joint venture, um futuro construído sobre seus talentos combinados. Sarah, no entanto, não se deixou influenciar facilmente. Ainda abalada pelo congelamento de seus bens e pela destruição pública de sua reputação profissional, ela protegia ferozmente sua herança. Era tudo o que lhe restava, uma quantia modesta, certamente insuficiente para salvar um negócio falido como o de Mark, sem comprometer sua própria situação financeira precária. A ideia de investir suas últimas reservas no empreendimento fracassado dele era como jogar dinheiro bom fora. Ela havia conseguido um emprego modesto em um pequeno escritório de arquitetura praticamente desconhecido nos arredores da cidade. Era uma situação muito diferente da anterior, quando era sócia-diretora de um escritório renomado, liderando projetos importantes. Agora, era apenas uma funcionária, recomeçando do zero, tentando se reerguer. O contraste era gritante, um lembrete constante de quão longe havia caído. À distância, por meio de uma série de intermediários, iniciei uma aquisição discreta, porém agressiva, da Architect Solutions. Minha identidade como comprador permaneceu oculta, protegida por diversas camadas de entidades corporativas. As negociações foram rápidas e eficientes. Os proprietários da empresa, cansados e com dificuldades financeiras, estavam ansiosos para vender. Eles viram uma tábua de salvação, sem saber quem estava por trás de tudo. Frank Hayes continuou a gerir as consequências legais do divórcio. As tentativas desesperadas de Eleanor Vance de recorrer da decisão do tribunal para desbloquear os bens de Sarah foram sistematicamente frustradas pela estratégia jurídica inflexível de Frank. A cláusula de 1% permanecia inabalável, uma barreira concreta a qualquer recuperação para Sarah. Cada comunicação de Frank era uma confirmação de que as portas continuavam fechadas. Os apelos de Mark a Sarah tornaram-se mais intensos, mais erráticos. Sua voz nas mensagens de voz dela, às quais eu ocasionalmente tinha acesso por meio dos meus contatos, ficou tensa, carregada de raiva e ressentimento. Você disse que me amava, Sarah. Você disse que estávamos juntos nessa. Ele gritava. As rachaduras em seu relacionamento apaixonado, antes tão publicamente exposto, agora se transformavam em abismos sob a pressão implacável da ruína financeira. O brilho romântico havia se apagado, substituído pela dura realidade de suas circunstâncias. Eu sabia que Sarah havia considerado os apelos de Mark por um breve momento. A ideia de salvar o sonho que compartilhavam, de reconstruir algo das cinzas, devia ser tentadora, mas, no fim, ela recusou. Ela enxergou a verdade. A empresa de Mark era um poço sem fundo, e sua herança, por mais modesta que fosse, apenas adiaria o inevitável para ele, ao mesmo tempo que garantiria sua própria ruína financeira. Foi um momento de fria e pragmática autopreservação. Observei tudo à distância como um observador imparcial. Os telefonemas, os e-mails desesperados, os fundos cada vez mais escaldantes, as discussões. O relacionamento de Sarah e Mark
outrora um farol de romance escandaloso, estava se desfazendo sob o peso de suas escolhas. A paisagem do meio-oeste, vista da janela da minha cabana, com suas longas planícies e estações pacientes e inflexíveis, parecia refletir minha própria paciência silenciosa e calculista. As peças ainda se moviam. A aquisição da Architect Solutions foi concluída com discrição e eficiência. Minha identidade como novo proprietário permaneceu protegida por uma série de empresas holding e barreiras legais. Os antigos proprietários, aliviados por se desfazerem de seu empreendimento problemático, não faziam a menor ideia. Eu agora controlava um escritório de arquitetura promissor, uma peça importante no intrincado quebra-cabeça que eu estava montando. Mark Olson, com sua própria empresa finalmente liquidada, estava desesperado por trabalho. Ele havia se candidatado a uma vaga de designer sênior na Architect Solutions, sem saber que a empresa havia mudado de proprietário recentemente. Seu portfólio, apesar do escândalo recente, ainda demonstrava talento genuíno. Os gerentes de contratação, seguindo minhas instruções para priorizar a competência acima de tudo, reconheceram suas habilidades. Mark foi contratado, acreditando ser um novo começo, uma tábua de salvação em seu momento mais difícil. Ele viu isso como uma prova de seu talento, uma chance de se reerguer. Sarah, trabalhando arduamente em seu modesto cargo na pequena e desconhecida empresa, também ouviu rumores no setor sobre a revitalização da Architect Solutions e suas novas vagas. Ela também se candidatou, agarrando-se à esperança de recuperar um pouco da sua antiga carreira. Sua reputação ainda estava em frangalhos, mas a Architect Solutions, sob sua nova e desconhecida liderança, parecia disposta a ignorar controvérsias passadas em favor de habilidades comprovadas. Ofereceram-lhe um cargo de designer de nível intermediário, um passo abaixo de sua posição anterior, mas ainda assim uma melhora significativa. Ela aceitou, grata pela oportunidade, pela chance de recomeçar, mesmo que modestamente. Chegou o seu primeiro dia. A recepção da Architect Solutions era luminosa e moderna, um contraste gritante com os escritórios antiquados que ela acabara de deixar. Ela caminhou pelo espaço de trabalho aberto procurando sua nova mesa, guiada por uma sensação de otimismo cauteloso. E então ela me viu. Eu estava no espaçoso escritório de canto do proprietário, olhando para o horizonte da cidade, com uma expressão calma, quase serena, no rosto. Estava de costas para ela a princípio, mas depois me virei, como se pressentisse sua presença. Sarah parou abruptamente, o rosto empalidecendo, uma mistura de choque e descrença em conflito nos olhos. O sangue lhe fugiu do rosto, deixando-a pálida. Ela se aproximou do meu escritório lentamente, com passos hesitantes. Adam, conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. O que você está fazendo aqui? Apenas sorri, um movimento lento e deliberado dos meus lábios, sem qualquer traço de calor. Bem-vinda à Architect Solutions, Sarah, disse eu, com a voz calma, serena e até amigável. Comprei a empresa. O mundo é pequeno, não é? Ela ficou boquiaberta, os olhos arregalados de horror ao perceber o que tinha acontecido. Olhou ao redor do escritório e depois para mim, com um olhar que exigia silenciosamente uma explicação. Ah, continuei, como se me lembrasse de um pequeno detalhe. E devo mencionar que Mark também trabalha aqui, designer sênior, logo ali no corredor. A notícia pareceu atingi-la como um segundo golpe. Sua mão voou para a boca, seus olhos se voltaram para o corredor, um pânico repentino tomando conta deles. A situação agora era inegavelmente complexa, um nó que ela não conseguiria desatar. Alguns dias depois, chamei Mark ao meu escritório. Ofereci-lhe um novo contrato, o que eu chamava de acordo de algemas douradas. Um salário substancial, bônus generosos, opções de ações. Tudo o que ele havia perdido e mais, mas com uma condição, uma cláusula de não concorrência inflexível por 7 anos, caso ele decidisse deixar a Architect Solutions. Era uma escolha muito deliberada, segurança financeira sob meu controle ou o futuro incerto com Sarah, caso ele optasse por sair e tentar reconstruir sua própria carreira. Ele assinou, é claro, a tentação da estabilidade era irresistível. Sarah descobriu o acordo naquele mesmo dia. Ela me confrontou, a voz trêmula de raiva e terror. Você fez isso! Acusou com os olhos faiscando. Tudo isso é culpa sua. É cruel. Simplesmente encarei-a.
uma satisfação silenciosa me invadindo. Eu apenas comprei uma empresa, Sarah. Uma empresa em dificuldades com bons talentos. E ofereci bons empregos a pessoas boas. O que há de cruel nisso? Não levantei a voz. Não precisava. Ela ficou ali, horrorizada, olhando para mim, vendo toda a extensão da minha silenciosa vingança finalmente revelada. A armadilha estava armada. E ela, junto com Mark, agora estava firmemente presa nela. Mark Olson estava visivelmente dividido. A oferta lucrativa que eu lhe fizera, o salário substancial, os bônus, as opções de ações, era um farol em meio à sua tempestade de ruína financeira. Ele passara anos construindo uma reputação, e a ideia de recomeçar do zero, com seu nome agora sinônimo de escândalo, era um fardo pesado. Sarah, sua cúmplice na infidelidade, implorou a ele. Eu sabia que sua voz estava carregada de urgência, reconhecendo o acordo da algema dourada pelo que era, uma armadilha prendendo-os irrevogavelmente a mim, ao homem a quem haviam prejudicado. Ela via isso como o controle absoluto de Adam, um lento estrangulamento de sua liberdade. Não aceite, Mark. Ela insistiu com um tom desesperado. É o que ele quer. Ele quer nos possuir, nos controlar. Mark, no entanto, agarrou-se ao acordo como sua única salvação. É o nosso único caminho de volta, Sarah, argumentou ele com a voz tensa. Podemos reconstruir a partir daqui. Podemos salvar alguma coisa. Ele tentou justificar, racionalizar a escolha, enquadrando-a como uma necessidade pragmática, um sacrifício temporário por um futuro melhor. Falou da estabilidade que oferecia, da chance de finalmente retomar suas vidas, livres da pressão constante das dívidas. Aumentei a pressão de forma sutil. Durante conversas informais, em reuniões de equipe, eu insinuava oportunidades profissionais futuras na Architect Solutions, para aqueles que demonstrassem comprometimento inabalável. Novos projetos, cargos de liderança, equipes maiores. A mensagem implícita era clara. Comprometam-se comigo e as recompensas virão. Hesitem e essas oportunidades podem simplesmente desaparecer. Mark acabou cedendo. O medo da ruína financeira, aliado à tentação do generoso pacote de benefícios, provou ser irresistível. Ele assinou o contrato, aceitando minha oferta. Ao fazer isso, traiu Sarah, priorizando sua própria segurança financeira em detrimento do relacionamento fragilizado, repetindo a escolha que ela fizera ao abandonar nosso casamento por ele. A notícia atingiu Sarah como um soco no estômago. Ela descobriu através de fofocas do escritório o sussurro sobre o novo e extenso contrato de Mark. O sangue lhe sumiu do rosto, deixando-a pálida e com o olhar vazio. A constatação foi cruel. Mark não era diferente dela. Ele era movido por interesses próprios, pela busca de conforto e status, mesmo que isso significasse sacrificar o amor deles, seus princípios. Era um reflexo cruel de suas próprias ações passadas, uma amostra do próprio veneno. Ela confrontou Mark em um canto tranquilo do escritório, longe dos olhares curiosos dos novos colegas. Sua voz era baixa, tremendo com uma fúria controlada. "Você fez isso, não fez?" sussurrou com os olhos semicerrados. "Você escolheu o dinheiro dele em vez de nós." Mark tentou se defender, explicar. "Não é assim, Sarah. Nós precisávamos disso. Eu precisava disso." "Não!" Ela o interrompeu, elevando a voz e atraindo olhares discretos das baias próximas. "Você não precisava disso. Você desejado. Você é igual a mim, Mark. Só que eu tinha algo a perder. Você não tinha nada. E agora, você ainda não tem nada, porque se vendeu para ele." A discussão entre eles escalou rapidamente, alimentada por acusações e recriminações amargas. Anos de ressentimentos não expressos, de frustrações latentes, explodiram. Palavras foram trocadas que não poderiam ser desditas, farpas afiadas direcionadas ao cerne do relacionamento. Culminou com Sarah desferindo o golpe final e devastador. "Acabou, Mark", disse ela com a voz trêmula, mas resoluta. "Não existe mais nós." Naquela mesma tarde, ela saiu da Architect Solutions, deixando para trás não apenas Mark, mas também seu novo emprego, suas antigas ambições, tudo o que ela esperava salvar. E não olhou para trás. Eu a observei partir da janela do meu escritório, uma figura solitária desaparecendo rua abaixo. O pôr do sol projetava longas sombras, pintando a cidade em tons de laranja e cinza. Não houve grito de triunfo, nenhuma demonstração externa de vitória. Um breve momento de vazio se misturou a uma silenciosa sensação de plenitude,
uma pesada verdade se instalando em meu peito. A satisfação era fria, não jubilosa. Mark, agora preso à minha empresa, era forçado a trabalhar para o mesmo homem a quem havia prejudicado, seu destino selado por suas próprias escolhas. Contagem de palavras 884, indefinida. Sarah deixou a cidade pouco depois, em busca de um novo começo em uma cidade menor do meio-oeste. Soube que ela encontrou um emprego modesto, bem distante do design arquitetônico, uma vida tranquila para recuperar sua reputação. Mark, sob minha tutela na Architect Solutions, viu sua carreira florescer, pelo menos no papel. Mas o conflito interno, a culpa silenciosa, corroeram lentamente sua motivação. Ele se tornou um arquiteto funcional, mas, no fim das contas, sem inspiração, uma sombra do homem ambicioso que um dia fora. Enquanto isso, a Midwest Holdings crescia, um testemunho da minha perspicácia calculada e da minha determinação silenciosa. Anos depois, Ethan Cooper ligou novamente. Adam, disse ele, com voz afetuosa. Foi magistral, justiça poética, sem dúvida. Anos se passaram. Numa noite tranquila, me vi de volta ao The Mariner's Catch, sentado à nossa antiga mesa com vista para o estreito. Dale, ainda o garçom, me reconheceu. Que bom vê-lo, Sr. Miller, disse ele com um sorriso genuíno. Trocamos algumas gentilezas discretas. Olhei para a familiar extensão cinzenta da água, a dor do passado um eco distante, substituída por uma sabedoria serena. Encontrei uma nova e mais simples satisfação, apreciando conexões genuínas em vez de grandes fachadas. Num evento comunitário recente, uma nova amizade reacendeu uma chama, livre do peso das traições do passado. Compreendi então que, embora tivesse pago um preço alto em decepções amorosas, eu havia me recuperado, mais forte e mais lúcida. O gosto amargo da vingança havia desaparecido há muito tempo, substituído por uma paz mais genuína, um horizonte mais claro. Sarah deixou a cidade pouco depois, em busca de um novo começo em uma cidade menor do meio-oeste. Soube que ela encontrou um emprego modesto, bem distante do design arquitetônico, uma vida tranquila para recuperar sua reputação. Mark, sob minha tutela na Architect Solutions, viu sua carreira florescer, pelo menos no papel. Mas o conflito interno, a culpa silenciosa, corroeram lentamente sua motivação. Ele se tornou um arquiteto funcional, mas, no fim das contas, sem inspiração, uma sombra do homem ambicioso que um dia fora. Enquanto isso, a Midwest Holdings crescia, um testemunho da minha perspicácia calculada e da minha determinação silenciosa. Anos depois, Ethan Cooper ligou novamente. A Adam, disse ele, com voz afetuosa. Foi magistral, justiça poética, sem dúvida. Anos se passaram. Numa noite tranquila, me vi de volta ao The Mariner's Catch, sentado à nossa antiga mesa com vista para o estreito. Dale, ainda o garçom, me reconheceu. Que bom vê-lo, Sr. Miller, disse ele com um sorriso genuíno. Trocamos algumas gentilezas discretas. Olhei para a familiar extensão cinzenta da água, a dor do passado um eco distante, substituída por uma sabedoria serena. Encontrei uma nova e mais simples satisfação, apreciando conexões genuínas em vez de grandes fachadas. Num evento comunitário recente, uma nova amizade reacendeu uma chama, livre do peso das traições do passado. Compreendi então que, embora tivesse pago um preço alto em decepções amorosas, eu havia me recuperado, mais forte e mais lúcida. O gosto amargo da vingança havia desaparecido há muito tempo, substituído por uma paz mais genuína, um horizonte mais claro.